O TV em Revista chega com a esperança de dias melhores aos que estamos vivendo nesta pandemia. O índice de vacinação no país ainda está longe do ideal para atingir toda a população. No estado de São Paulo, onde se produz o imunizante da Coronavac, os próximos a serem vacinados são os agentes de segurança pública, parte dos funcionários da educação e pessoas na faixa etária dos 68 anos. Aqui da Lesp, uma das autoridades vacinadas foi o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. O parlamentar recebeu o imunizante em São Bernardo do Campo, cidade onde mora. No Jornal da Rede Alesp, o parlamentar deu detalhes sobre esse momento especial e a importância para todos os brasileiros. Eu sempre digo o seguinte: na expectativa de nós podermos convivermos novamente ter vida social, recomendo, aliás, devem tomar a vacina para que nós possamos ter o convívio social, voltar à vida normal e que todos se conscientizem disso e que tomem essa vacina. Eu fiz a minha parte, no início eu estava até pensando que ia virar jacaré ou coisa parecida que tanto falavam, eu não estava muito afim de tomar. Mas, em virtude das notícias, do agravamento da situação atual, nós acabamos optando por tomar a vacina da vida. É esse o momento que todos devem tomar a vacina. Se não for por ele, faça pelos outros. Deputado, o senhor lembrou muito importante isso. Nos grupos de WhatsApp, a gente vê hoje muita discussão, né, do grupo de família, grupo dos vizinhos, né? E às vezes, eventualmente, alguma pessoa diz que fica questionando, né? Mas aqui no Jornal da Rede Alesp mesmo, a gente já falou, inclusive com pneumologistas, né? Olha, a pessoa tem problema de pulmão, pode tomar, não vai ter problema? E o que todos eles dizem é deve, não é que pode, deve tomar. Então, acho que o senhor está dando um exemplo muito importante, porque não é um momento de vacilar, não. E é uma questão de proteger o próximo também, não é, deputado? Não é só a gente, né? Isso é conscientização da população, não é para ele. Ele pode achar que é para ele, mas o mais importante é você não ser contaminado e muito mais passar para os outros, né? Eu tomei com a consciência de que estou contribuindo. A prova está aqui, ó. Eu tomei domingo passado no Polo Esportivo de São Bernardo e está aqui a prova, né? Eu não estou falando por falácia. E já tem a data de retorno, é a primeira dose ou a segunda que o senhor tomou? Tomou a primeira? Eu tomei a primeira, a segunda está marcado aí para daqui mais uns 10 dias por aí. Então não tem uma data precisa. O senhor tomou a Coronavac, né? Provavelmente, que o retorno é mais rápido. Eu tomei a Coronavac do Instituto Butantan, que é produzido aqui no nosso país e no nosso estado. Deputado, de maneira geral, como é que o senhor tem visto aí a condução da vacinação em São Bernardo do Campo? Em todos os locais, está sendo bem distribuído? Eu acho que está sendo eficiente da forma como está. Inclusive, quando eu tomei a vacina, o pessoal falou, se o senhor tiver mais algum conhecido, alguém, ainda tem vagas para poder se vacinar, né? Eu, eventualmente, não tinha ninguém aí de memória para lembrar, para indicar, acabei não indicando ninguém, mas naquele dia já me disseram que já tinha vacina, assim, para quem quisesse e não se inscreveu, se inscrevesse naquele dia, no domingo passado. Porque tem uma questão também que não pode sobrar, né? Tem que, de repente, se não se usou tudo, tem que se utilizar rapidamente. Agora, deputado, é importante também o senhor falar um pouco, porque voltando naquela questão das informações informais, tem gente que fala assim, eu tomei, assim que eu tomar a segunda, eu já posso sair, já vou fazer minhas atividades. Não é bem por aí, né? Porque tem um período que a gente tem que esperar mesmo após a segunda para estar imunizado, né? A eficácia da vacina não é no mesmo momento que se aplica. Os mesmos cuidados que nós estamos tomando já há mais de um ano até agora, nós devemos continuar tomando as precauções recomendadas para que possamos não transmitir, né? Se a gente está imune, espero que estejamos com a vacina, não proliferar
esse vírus que é mortal. Hoje, eu tenho assim, recebido alguns pedidos de internação pelo interior. Nós temos aí vários hospitais que nós conhecemos, não tem vaga, não existe vaga no interior para o coronavírus. Então, tomem muito cuidado, tome as precauções necessárias para que não se contamine e muito mais não dissemine o vírus que é mortal. Deputado, durante a coletiva de ontem, 24 de março, o governador de São Paulo anunciou que os policiais, bombeiros e agentes de segurança devem receber vacina a partir do dia 5 de abril. Qual é a importância dessa medida para a categoria? Bom, eles são da linha de frente, né? Eu já tinha feito um ofício para o governo para que adiantasse a vacina para os agentes de segurança pública no geral. Professores também que foram contemplados. Na verdade, está colocando uma categoria que está na linha de frente. Eles seguem exatamente o calendário federal. O federal não estava permitindo e agora, com a permissão do federal, o estadual também está dando permissão para que agentes de segurança possam tomar essa vacina e eles que atendem na linha de frente. Bombeiros, principalmente, né? O resgate, esse pessoal atende diariamente várias pessoas com sintomas ou coisa parecida. Eu acho que tardou, mas enfim chegou. Pois é, isso é uma excelente notícia, né? Dia 5 para esses agentes de segurança e no dia 12 começa para os professores que também estão na linha de frente e é uma linha extremamente necessária. Deputado, o senhor destinou emenda para o custeio e auxílio das reformas do posto do Corpo de Bombeiros em Santo André e São Bernardo, né? Como é que esse investimento deve beneficiar a corporação e a população? Bom, como é sabido, o ABC, principalmente Santo André e São Bernardo, eram assim, tipo pioneiros em manter convênios com municípios. Entretanto, o ministro Lewandowski considerou ilegal a cobrança de taxa contra incêndio e salvamento. Isso fez com que desmobilizasse a taxa que era cobrada pelo município no IPTU. Isso, o bombeiro ficou totalmente desassistido assim, monetariamente, não tem mais recursos vindo dos municípios, né? E estão vivendo aí a penúria. Esse é o principal motivo de estar destinando maior para o Corpo de Bombeiros no geral, né? Não foi só aqui. No estado inteiro, praticamente, eu mandei uma viatura para lá, uma viatura para cá, que eles estão com carência de atendimento de, principalmente, fogo em mata, né? Que se dá muito na época de verão. Isso, evidentemente, que ajudou e vai ajudar, e eu concito a todos os deputados que tiverem oportunidade que mandem emendas para o Corpo de Bombeiros, principalmente para o combate ao incêndio, que eles estão sem a taxa de cobrança no IPTU dos municípios, né? Está proibida a cobrança. É por isso que eu destinei uma grande parcela da verba que eu tinha para o Corpo de Bombeiros. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo afirmou que os consórcios organizados para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 são uma ferramenta essencial no enfrentamento da pandemia. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Paulo Sidney Beraldo, deu uma entrevista ao jornal da Rede Alesp e explicou em detalhes o funcionamento dos consórcios. Pela informação que eu tenho, a Frente Nacional, né, de Prefeitos que teve a iniciativa de criar um consórcio, que inclusive tem um nome, me parece Conectar, tá? Um consórcio que permite a adesão, né, de todos os municípios do país. Então, seria um consórcio único. Embora Exatamente. Possa ter outros consórcios de outras iniciativas regionais, que possam ter também esse objetivo. Mas o que tem se discutido, e inclusive informações de que nós já temos
mais de 2.600 municípios que manifestaram interesse, quase 2.000 municípios já aprovaram leis, né, no legislativo, né, que permite e estabelece o regramento jurídico para que ele possa participar desse consórcio. Eu entendo que a grande discussão no país está sendo em torno deste consórcio criado pela Frente Nacional dos Prefeitos. Uhum. Pois é, exatamente, eu estou vendo aqui exatamente como o senhor citou, a Frente Nacional de Prefeitos, FNP, né? O senhor também, o Tribunal de Contas não teria nenhuma objeção em relação a esses consórcios. O senhor pode nos explicar, então, como é que o Tribunal pode ajudar nesse processo? Bom, primeiro, o Tribunal não tem nenhum óbice, né? Até porque temos legislações específicas que cuidam desse assunto e o tribunal segue essas legislações do consórcio. Nós temos, no estado de São Paulo, vários consórcios regionais que cuidam de área de saúde, de equipamentos, de questão de lixo, né? Esse é um tema em que, como esse assunto extrapola, né, o território do município, tem muitos municípios que montam e estabelecem consórcios regionais para cuidar desse assunto e o tribunal acompanha, fiscaliza se está sendo cumprida toda a legislação. Eu penso que esta iniciativa da Frente Nacional dos Prefeitos é uma boa iniciativa, porque se um consórcio que tem adesão, né, de 70% dos municípios, como nós verificamos aqui, inclusive municípios de grande porte, né, responsáveis aí por esses municípios por quase 80% da população que aderiram, com isso se tem uma escala, né, de compra muito grande, pode ter uma negociação e um dos pontos principais é o preço, né, desses produtos, que havendo uma grande escala, esse preço poderá ser reduzido. Outra questão que deve ser levada em conta e importante também é o tempo, né, o tempo de aquisição, porque esse é o grande desafio, né, que nós temos, exatamente adquirir e ter um cronograma de entrega bastante rápido e que uma negociação desse porte poderá atingir esses objetivos. Agora, Jeremias, aproveitando a oportunidade, é importante, né, que seja feito um planejamento adequado, né, que tenha um plano de trabalho muito bem definido, né, que leve em conta não só toda a logística que será obedecida, como também seguir a legislação, né? Porque tem uma legislação que cuida disso, que é a 866, e tem uma legislação específica, inclusive, que é o projeto, que é a Lei 13.979, editada agora em 2020, que cuida especificamente dessas questões da pandemia. E também com muita transparência, né? É importante que todos esses atos dos municípios, além da questão de orçamento, de quantidade, tem que ter essa transparência, colocando no seu portal, informando, é isso que o tribunal acompanha e fiscaliza. Muito importante. Só para contextualizar, então, aqui no Jornal da Rede Alesse, Sidney Beraldo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, falando a respeito aí da Frente Nacional de Prefeitos, que já teve adesão, aí, interesse de 2.500 cidades para adquirir a vacina de uma forma mais rápida. Me parece que aqui na Câmara Municipal de São Paulo já foi aprovada a participação nesse consórcio. Agora, conselheiro, em relação à iniciativa privada, né, como é que se daria? Eles poderiam também comprar essas vacinas e aí repassar ao SUS, e eles também poderiam oferecer a vacina na rede privada, ou como é que se daria na prática? Não sei se o senhor chegou a acompanhar isso. Tem uma legislação recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive de iniciativa do presidente do Senado, né, o senador Pacheco,
que foi aprovada essa lei, entre outras questões, né, que a lei estabelece, ela possibilita, sim, que a iniciativa privada adquira vacinas. Agora, tem toda uma obrigatoriedade, quer dizer, isso não pode, essas vacinas adquiridas pelas empresas, pelo que eu entendi, e os comentários e os debates que participei com relação a isso, não vai furar fila, quer dizer, essas vacinas seriam fornecidas ao SUS e o SUS colocaria e disponibilizaria ela dentro do Plano Nacional de Imunização, quer dizer, seguindo toda aquele regramento. Eu sei que tem, inclusive, uma lei na Assembleia Legislativa que caminha nesse sentido, confesso que não conheço detalhes da lei, até porque ela não foi aprovada ainda, né, está em debate, portanto, não conheço os detalhes. Mas, de qualquer forma, o que eu posso afirmar é que pode, sim, através desta lei federal, adquirir, mas essas vacinas seriam que ser doadas ao SUS para fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Agora, Jeremias, eu acompanhando tudo que está acontecendo, né, e o tribunal, inclusive, logo no início da pandemia, já montou uma força-tarefa, inclusive nós temos um portal, né, um painel em que disponibilizamos todas as informações das aquisições de vacinas, enfim, todas as informações e contratos que estão sendo realizados sobre essa nova legislação, inclusive, estão sendo disponibilizadas, e o tribunal tem feito um acompanhamento concomitante, quer dizer, inclusive o tempo de instrução desses processos tem sido tudo acelerado, trabalhado num ritmo de urgência, para que a gente possa apurar e se manifestar em tempo, quase que em tempo real aí. Agora, a grande preocupação, dada a oportunidade aí que tenho de falar ao jornal da Alesp, com relação à formação desses consórcios e aquisição pelos municípios, e inclusive um consórcio de governadores também, parece que 9 estados do Nordeste criaram também um consórcio, já tomaram a iniciativa de adquirir vacinas da Rússia, né, Sputnik, embora não tenha sido aprovada ainda, mas já está num processo de aprovação pela Anvisa. Mas a preocupação é que, se não houver um planejamento integrado, né, entre a União, estados e municípios, né, num planejamento e previsões, porque nós temos aí 2 problemas. O primeiro deles, que me parece, não é só a iniciativa de compra, nos organizarmos para compra através de consórcio, seja municipal ou estadual. O problema é a oferta, né? A oferta no tempo que nós precisamos e na urgência que nós precisamos. Me parece que nós não temos essa oferta para a entrega imediata, né? Então, isso tem que ser levado em conta, porque qual o risco que nós temos? Os municípios compram vacina, os estados, através dos consórcios, compram vacina, o governo federal, pelas informações do ministro, inclusive ontem reafirmou isso, que tem até o final do ano 510 milhões de vacinas compradas. Ora, se nós vamos vacinar uma população acima de 18 anos, e nós temos aí aproximadamente 150 milhões de habitantes acima de 18 anos, 2 doses são 300 milhões. Se o governo federal vai comprar 510, o consórcio já tem 37, me parece que a questão aí, daqui a pouco nós todos compramos vacina e vai sobrar vacina lá na frente. E poderá ocorrer aí, inclusive, desperdício, porque ela tem prazo, né? Então, esse é o grande desafio, e que aproveito a oportunidade para fazer um alerta. É importante que haja uma integração e seja feito um planejamento coordenado entre esses órgãos, porque poderá acontecer, todo mundo quer comprar agora, não tem para entregar.
daqui a pouco vai entregar no segundo semestre e teremos um excesso aí de ofertas de vacina. É uma preocupação que aproveito a oportunidade para colocar em discussão. A preocupação da mais relevante, e é muito importante destacar isso, viu, conselheiro? Lembrando aqui para você que acompanha o Jornal da Rede Alesp, nós estamos conversando com o Sidney Beraldo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um órgão auxiliar aqui da Assembleia Legislativa e que faz os laudos com muito fundamentação, que são analisados aqui todos os anos pelo Parlamento Paulista. Então, ele está nos explicando aqui a importância deste consórcio. Aqui, não é, Sidney? Na Assembleia Legislativa, como o senhor citou, tem vários projetos nesse sentido. Um deles é o 108 de 2021, que fala justamente sobre isso. Olha, fica o Poder Executivo autorizado a adquirir imunizantes contra o Covid-19 quando não ofertada de maneira suficiente ou em atraso pelo Plano Nacional de Imunização, mas o senhor chamando a atenção para essa coordenação nacional muito importante. Eu gostaria também de que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a fiscalização dos gastos nos 645 municípios em várias áreas, né? O que o Tribunal de Contas tem notado com relação aos gastos nesta pandemia? A gente acabou de falar com a repórter agora sobre os decretos de calamidade pública, que com vigência até 31 de dezembro, e agora começa esse processo, muitos municípios querendo que estes projetos de calamidade pública sejam instalados de novo, cada um pede num período. Como é que o senhor tem visto isso, esses gastos, enfim? Bom, primeiro, como eu já tive a oportunidade de falar, em 2020, logo no início da pandemia, e principalmente quando o governo federal já editou essa lei específica, né, que trata desse assunto, a Lei 13.979, o tribunal já fez uma avaliação da legislação, emitiu, inclusive, normas e notas, treinamos e qualificamos e informamos o nosso corpo de fiscalização, que pudesse atuar já com base nessa legislação, que é o estado de calamidade, né, que estabeleceu todo um regramento específico. Como eu disse também, um relatório, todo dia 5 de cada mês, o tribunal produz um relatório de todos os investimentos, contratos, compras adquiridas nesse período, é produzido um relatório. Qualquer ponto de atenção, ou seja, algum ponto que demonstre que a fiscalização aponte irregularidades, isso é encaminhado ao relator das contas, né? Nós temos aqui os 6 conselheiros que relatam as contas de cada prefeitura. Só faço uma correção, nós fiscalizamos 644 municípios, Jeremias, porque o estado, a capital. Né, São Paulo, tem um tribunal específico, né, que acompanha. Então, nós fiscalizamos 644 municípios. Então, esses relatores de cada conta, verificando se tem já alguma irregularidade, notifica o prefeito e busca as informações, esclarecimentos. E isso tem sido feito quase concomitante, né? Nós já estamos analisando, inclusive apreciando processos, já todos que adquiriram em 2020 já estão sendo apreciados e votados. De uma forma geral, eu posso dizer que a grande parte dos contratos são pela legalidade, né, pela regularidade. Alguns pontos aí de atenção, fora da curva, que o tribunal tem levantado, fiscalizado, votado pela sua irregularidade, até multas. Mas eu posso dizer que, pela amostragem e a quantidade de processos que nós já analisamos, a grande maioria tem caminhado pela regularidade. Um projeto de lei aqui na Casa dispõe sobre o direito e preferência à vacinação para a população de gestantes e idosos no estado de São Paulo e pessoas que vêm trabalhando com o público infectado pela Covid-19. O autor do PL 24 de 2021, o deputado Carlos Janazzi do PSOL, falou sobre o objetivo da proposta e fez críticas ao governo federal por conta de algumas medidas, entre elas
o veto à internet grátis para parte da população mais vulnerável. Olha, infelizmente, nada mais previsível do que o governo Bolsonaro continuar a sua cruzada contra a educação pública, né? Aliás, é um governo que faz cruzadas contra o meio ambiente, contra a cultura, contra a educação, contra a saúde pública, contra a democracia. E, mais uma vez, o governo só confirma isso. É um governo que atua, que milita contra a educação pública, porque é um absurdo agora, no momento que a gente mais precisa de internet para os nossos alunos e para os nossos professores, principalmente porque houve o agravamento da pandemia, né? A gente vai ter que continuar por um bom tempo ainda, infelizmente, com as aulas online. E milhões de crianças e adolescentes, jovens e adultos, ficarão de fora da educação. É um atentado contra o direito à educação. Logicamente que nós queremos aulas presenciais, mas isso não é o momento agora e por um bom tempo, pelo jeito, né? Porque também há uma sabotagem na área da saúde pública do próprio governo Bolsonaro. Então, esse projeto é muito importante. Nós temos que derrubar o veto. Ele vetou, porém o Congresso Nacional pode derrubar o veto. E tem dinheiro, sim. Tem dinheiro para os banqueiros. Ele, no início da pandemia, canalizou mais de R$1 trilhão para os bancos. Tem dinheiro para os grandes empresários na política de desoneração fiscal. O governo tem que taxar lucros e dividendos, taxar grandes heranças, aquelas heranças milionárias. Ele tem que taxar os bilionários do Brasil. Então, tem dinheiro, sim, no Brasil é um dos países mais ricos do mundo. A questão é a concentração de renda. Os bilionários, os milionários não pagam praticamente impostos no Brasil. Então, tem de onde tirar, sim, o dinheiro. Tem muito dinheiro no orçamento público brasileiro. Então, o governo tem que fazer uma revisão da política econômica e tributária, né, para canalizar os recursos para o povo brasileiro, para salvar o povo brasileiro da doença, da fome, da miséria e do desemprego. Então, isso agora é um atentado contra a educação brasileira. Isso mostra claramente que esse governo não tem nenhum compromisso com a educação pública. Enquanto isso, ele fica instrumentalizando o MEC, né, com aqueles terraplanistas, fundamentalistas da educação, que agora ele quer aprovar, diz que a prioridade do governo é aprovar projeto de educação domiciliar. Olha que absurdo! Nesse momento de crise, ele vai aprovar esse projeto, nomeou uma pessoa que é adepta do Escola Sem Partido, aquele projeto, né, que defende censura e mordaça nas escolas. Então, um governo na contramão de tudo que a gente possa imaginar, que seria bom para a população. O deputado, o senhor já foi professor de escola, já foi diretor, e a solução, então, seria, como o senhor mesmo disse, a canalização de recursos. E aqui no governo de São Paulo, ele também já não tem projetos que vai ajudar a população? Qual seria a melhor solução, na visão do senhor, hoje implantada e devendo ser implantada para essas crianças que não vão ter acesso à internet nem nenhum material de apoio? Olha, aqui em São Paulo não difere muito. Aqui não tem muita diferença entre o governo federal e o governo estadual. Tanto é que eu chamo o secretário estadual de Educação de Rocieli Ventralbe, fazendo uma alusão ao ex-ministro da Educação, porque também não tem investimento na educação. Nunca teve e continua não tendo. Durante todo esse tempo de pandemia, no ano passado, por exemplo, não houve investimento. O governo não reformou as escolas para garantir arejamento, ventilação, para diminuir o número de alunos por sala, porque numa escola, quando acabar a pandemia, que não vai acabar tão cedo, e mesmo ela sendo amenizada, quando em algum momento a gente ter a volta às aulas com uma segurança sanitária, você não vai poder nunca mais ter 35 alunos, 40 numa sala de aula. A gente tem que ter uma diminuição drástica de alunos para 20, 25 no máximo por sala, garantir uma reforma arquitetônica de todas as escolas das redes públicas de ensino, da rede privada, para garantir ventilação, arejamento, as condições básicas. O governo não investiu nisso, não investiu nada, não investiu na educação remota. Então, é um governo que não difere em nada. Eu apresentei vários projetos de lei nessa direção, mas até agora nada. O governo estadual, o governo Dória também, parece que ele se espelha no governo Bolsonaro. É um governo contra a educação pública do nosso estado.
Deputado, o senhor é autor do projeto 24 de 2021, que dispõe a preferência à vacinação para a população do grupo de risco, que vem trabalhando aí com o público em geral. Qual que é a expectativa do senhor para a aprovação do projeto e quem, na visão do senhor, hoje é considerado grupo de risco? Olha, os primeiros são os servidores da saúde, né? As enfermeiras, auxiliares de enfermagem, os médicos, o pessoal que está na saúde é um grupo, obviamente, prioritário. Depois nós temos as pessoas com doenças, que são também as prioritárias, as idosas, conforme o próprio calendário já estabelece. Mas nós temos que incluir aí os profissionais da educação. Isso é fundamental, porque os profissionais da educação querem voltar às aulas presenciais, mas com segurança sanitária. Tanto se fala que tem que reabrir escolas, nós somos contra reabrir as escolas no auge da pandemia e sem condições seguras sanitárias. Mas, para isso, gente, não tem como ocorrer no Brasil e no estado de São Paulo volta às aulas presenciais sem que os profissionais da educação sejam todos e todas vacinados. Não só os professores, mas os servidores do quadro de apoio escolar, o agente de organização escolar, o ATE da prefeitura, por exemplo, os gestores, as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, as supervisoras de ensino e todos os professores, logicamente. Isso é fundamental para nós. Depois, também as pessoas que trabalham com o público, por exemplo, o pessoal da assistência social, que atende o público, o pessoal da segurança pública, os servidores do metrô, por exemplo, devem entrar nessa lista, que estão atendendo o público. Os servidores, os trabalhadores e as trabalhadoras que atendem o público, né, na ponta, esses devem ter a prioridade na vacinação. Com isso, deputado, o senhor não tem dúvida, com essa vacinação, o senhor mudaria também a postura do senhor? O senhor acha que se o pessoal da frente das escolas, desde professores e todo mundo que tem acesso ao ensino, fossem vacinados, seria a melhor solução para uma volta às aulas e deixar essas pessoas, em vez de deixar as crianças em casa, voltando aí às aulas, o senhor acha que seria seguro? Não, eu acho que ajudaria, mas aí depende não só isso, porque mesmo uma pessoa vacinada, ela pode ser infectada. Logicamente que os efeitos serão menores. Conversei agora com o médico lá de Bauru, o médico conhecido, foi deputado estadual, o Pedro Tobias. Agora falei com ele pelo telefone, ele falou que está acabando de sair de uma Covid. Ele falou, ele é médico, ele foi vacinado, mas pegou mais fraco, mas pega também. Então, não basta a vacina é essencial, sem ela não tem a mínima condição de voltar em nenhum cenário. Agora, ela é uma condição importante. Lógico, com essa taxa de contágio tão alta, com esse vírus que foi potencializado, né, através da mutação, sobretudo P1, esse de Manaus, esse do Reino Unido, tem um da África do Sul, esses são mortais, não dá para pensar em voltar tão cedo nesse momento. Quando houver, de fato, condições sanitárias seguras, daí sim, mas a vacinação, ela precede qualquer tipo de debate. Na minha explanação, eu quero destacar também a importância de vacinar os trabalhadores do sistema prisional, que estão sendo infectados, da Fundação Casa, esses servidores estão todos infectados, correndo risco de vida. Nós estamos perdendo vários colegas do sistema prisional, da Fundação Casa, servidores da segurança pública, bombeiros que atendem a população, policiais, civis e militares, estão todos sendo também contaminados. Eles devem entrar na lista dos prioritários. Mas na educação é fundamental. Sem vacinação, não haverá a mínima condição de reabrir as escolas. Deputado, o senhor acha que tem a possibilidade de volta às aulas ainda esse ano ou não? Eu acho, se continuar nesse ritmo de vacinação, e a gente hoje, o Brasil é o celeiro mundial das mutações do vírus, do coronavírus, o Brasil sendo uma ameaça global, minha gente, é muito difícil ter volta às aulas nesse momento, com a sabotagem do governo federal, com a covardia do governo Dória em tomar medidas mais concretas e efetivas. O governo tem medo de desgaste, não tomou lá atrás, já devia ter tomado medidas no passado, antes das eleições municipais. Os sanitaristas já avisavam, o próprio grupo de contingência, o governo medroso fazendo o jogo da Fiesp, da Associação Comercial,
dos donos das escolas particulares, o medo das hordas dos terraplanistas bolsonaristas, lunáticos, fundamentalistas, né, que vivem no outro planeta, mas que acabam militando a favor de uma política da morte, né? Ele não tomou as medidas necessárias e não toma, porque ele só pensa na eleição dele de 22, ou para governador ou para presidente da República. É a única preocupação dele, mesmo falando em nome da ciência, da pesquisa, enfim, ele diz que atende e observa e se orienta, né, pela ciência, mas na prática não é isso que acontece também no estado de São Paulo. Ele não difere muito, né, da política genocida do Bolsonaro. Deputado, onde a deputada Érica Malunguinho, ela escreveu num outro jornal aí de comunicação, e uma das suas escritas foi que ela disse que, em parceria junto com o senhor, com a deputada Isa Pena e a Mônica Seixas, protocolaram o projeto de lei 118 de 2021, que é a criação de renda básica emergencial. O senhor poderia estar falando sobre isso também? Assim, esse projeto, que é um projeto da nossa bancada, das 4 deputadas, e também meu, da bancada do PSOL, eu já tinha apresentado no ano passado. Um dos primeiros projetos que eu apresentei foi um projeto de renda básica emergencial para toda a população. Logo no início, em março, eu apresentei um projeto que também está tramitando, mas agora nós apresentamos um coletivo da bancada. É muito importante porque, para a gente defender lockdown, distanciamento, fique em casa, a gente tem que ter, necessariamente, renda emergencial para a população, a gente tem que socorrer os pequenos comerciantes que estão quebrando, né, as pequenas empresas, as empresas realmente que criam empregos, essas devem ser socorridas, né, os pequenos comerciantes dos bairros, esses são os prioritários, devem ser socorridos, e renda básica emergencial. O estado de São Paulo não tem isso, é um absurdo, o estado mais rico do Brasil não tem renda emergencial. O governo diz que tem que ter isolamento, fica em casa, mas ele não investe, então não adianta. Então, para nós é fundamental. Nós defendemos, sim, restrições na circulação das pessoas, mas sempre desde o início, com renda básica. É a receita que é feita, o mundo todo está fazendo isso. Todos os países do mundo estão fazendo lockdown, restrição com renda emergente. Tem que socorrer a população, mas não com essa renda agora que foi aprovada no Congresso, R$150, 250 e uma outra de 375. Isso não dá, é impossível, mal compra uma cesta básica para uma família. Então, nós temos que aumentar. O estado de São Paulo não tem renda básica emergencial. Por isso que nós queremos aprovar esse projeto da nossa bancada pessoal, né, e o meu também, que foi apresentado logo no início da pandemia, desde o ano passado. Até agora, nada. O governo não aprovou nenhuma medida concreta para socorrer economicamente a população. Se a população tem que ficar em casa, e tem, mas ela tem que ter as condições econômicas para isso, porque a maioria da população não pode ficar em casa, tem que buscar o sustento, a alimentação, a sobrevivência. Aí que entra o Estado, e tem dinheiro. O São Paulo tem o maior orçamento estadual da América Latina, 260 bilhões de reais. Então, tem como ajudar, sim, a população. Deputado, inclusive eu já estava vindo, já falei até no jornal, amanhã, a partir do dia 24, dia 23 de março, a 4 de abril, já vai ser decretado lockdown na Baixada Santista, porque ele está lá, os prefeitos falaram que está numa situação exorbitante e assim, fora de controle. Aqui no estado, aqui no município de São Paulo, veio o prefeito Bruno Covas, antecipou os feriados, na qual vai deixar a população em casa. Como o senhor vê essa medida do prefeito? Foi coerente ou não? Não, na verdade, nós estamos à deriva. O governador Dória é covarde, ele não quer assumir responsabilidades, está que nem o Bolsonaro, só pensa na eleição do ano que vem, então ele não quer ter desgaste. Então ele lavou as mãos, abandonando os municípios da Grande São Paulo, né? Que aqui é uma megalópole, não? A cidade de São Paulo, junto com os municípios todos que compõem a nossa Grande São Paulo, mais a Baixada Santista, ele abandonou praticamente. Daí cada um está fazendo o que bem entende. E o prefeito, num momento também de desespero, ele acabou tomando essa medida, sem conversar com os outros prefeitos. E agora nós estamos à deriva, não tem controle, não tem também coordenação estadual.
né? Então, as pessoas estão desesperadas, a crise sanitária já se faz presente em toda a grande São Paulo, colapso no sistema de saúde, nós não temos praticamente mais vagas, as pessoas estão morrendo na fila de espera, não tem nem remédio, às vezes não tem oxigênio, não tem mais o kit de intubação, remédio para intubar, não tem anestésico, as pessoas estão morrendo nesse colapso da saúde. A gente recebe as notícias o tempo todo de vários municípios desesperados, não só na grande São Paulo, mas no interior também, a situação é grave no interior paulista. E agora nós estamos entrando na crise, no colapso do sistema funerário. Para enterrar uma pessoa morta de Covid está difícil, não tem caixão, às vezes não tem lugar para enterrar. Então, as previsões dos cientistas, dos sanitaristas, apontam para um verdadeiro caos, que a gente pode chegar a 5 mil pessoas mortas por dia, porque não tem direção. O governo federal, ele estimula a aglomeração, ele faz a política adotada do genocídio, os exemplos do presidente Bolsonaro. Então, aí não vai, o governo tem uma política deliberada de não investir, né, no combate ao coronavírus. Então, a gente não pode esperar nada do governo federal. Aliás, a gente só pode ter alguma solução para essa crise se tirar o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, milhares de pessoas vão continuar morrendo. Não tem saída para a crise com o Bolsonaro sentado na cadeira presidencial. Então, os estados estão fazendo o que pode, os municípios, mas é difícil, ainda mais quando tem um governador omisso, que não toma as medidas concretas, abandonando os municípios. Então, agora é a confusão geral, um lockdown pulverizado, uma aqui, outra ali, acaba não surtindo muito efeito, porque tem o trânsito das pessoas, a pessoa contaminada, São Paulo leva para Ribeirão Pires, e Ribeirão Pires leva o vírus para Mauá, de Mauá para Taboão da Serra, e assim vai. Tem que ter coordenação no combate à pandemia. O Memorial da América Latina recebe no próximo encontro do Clube de Leitura Ler a América Latina a escritora uruguaia Gabriela Aguerre. A edição, que contará com a presença da autora, será no dia 10 de abril, às 10 horas da manhã, e vai debater a versão do conto Uma Vez em um Lua Azul. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já! O combate à violência infantil é uma das metas do Parlamento Paulista. Por isso foi aprovada na Casa a Lei 17.337 de 2019. O PL é um conjunto de ações educativas para o ambiente escolar no intuito de capacitar crianças e adolescentes para identificar e combater assédios e violência intrafamiliar. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, autora da lei, bateu um papo com o jornal da Rede Alesp e explicou os objetivos. Ela traz um conteúdo que é muito urgente para este tempo, repetindo a mesma expressão que eu utilizei no começo da entrevista. Eu vou trazer, Fábio, só 2 números para a gente Fica à vontade, deputada. Fica à vontade. Para a gente identificar a relevância dessa legislação aqui no estado de São Paulo, não é? Vou trazer um número aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é? O Fórum Brasileiro, ele traz a informação, esses números que eu vou apresentar aqui, eles são do ano de 2018, tá? Porque foi um ano, Fábio, que numa série de uma série estatística sobre o abuso sexual infantil, que começou em 2011, não é? A obrigatoriedade de captação dessas notificações, nesta série de 2011 para 2018 bateu o recorde em denúncias de abuso sexual infantil. Foram 32 mil crianças abusadas sexualmente no ano de 2018 no Brasil. Isso nós estamos falando dos casos que são notificados.
dos casos que são denunciados. A gente sabe que a subnotificação é altíssima, porque o maior desafio para se combater esse tipo de violência é exatamente o silêncio da vítima. E por que a vítima fica em silêncio? E aí eu estou me encaminhando, estabelecendo esse raciocínio, essa dinâmica, para nós chegarmos na relevância da lei. Não é? Por que a subnotificação é alta? Por causa do silêncio da vítima. E por que o silêncio da vítima é tão alto? Porque a vítima não tem conhecimento, ela não é capacitada num trabalho preventivo e educativo a identificar estas formas de violência. Então, vamos lá. Eu vou trazer só mais um número aqui, Fábio, que eu considero relevante também. Este número é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que abriga o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, mais conhecido como Disque 100, que também não é utilizado, não é, em toda a sua potencialidade para esse tipo de notificação, não é? E o Disque 100, ele noticiou que em 2020, ele noticiou em 2020 que em 2019 foram 17 mil crianças abusadas sexualmente no Brasil. E eu quero dizer com isso que nós ainda não temos, Fábio, lamentavelmente, nós ainda não temos os dados do ano mais crítico, que foi o ano de 2020, e ainda está sendo o ano de 2021, na crise emergencial da pandemia, onde a própria ONU Mulher, no início da pandemia, já deu este alerta, né, de que a violência doméstica, especialmente contra mulheres e meninas, seria alarmante durante a pandemia em virtude do isolamento social, da hiperconvivência que coloca os agressores mais tempo em companhia das suas vítimas. Então, eu não estou querendo ser alarmista, mas vejo com muita preocupação os números que ainda não temos ocorridos em 2020 e seguindo por 2021 sobre violência doméstica e intrafamiliar e abuso sexual. Então, a lei vem neste espírito de combater o maior obstáculo para a identificação de casos de violência intrafamiliar e abuso sexual contra crianças e adolescentes, que é o silêncio. Então, a lei, ela propõe um amplo programa educacional no estado de São Paulo, que envolve, Fábio, as escolas, todas as escolas públicas do estado de São Paulo, né, que deverão capacitar os seus professores para treinar estes alunos, desde o ensino fundamental ao ensino médio, estamos falando de crianças e adolescentes, a identificarem. É um processo educativo, primeiro, de conscientização, é um processo educativo de estímulo à denúncia, contar o que está acontecendo, e é um processo educativo para que a criança identifique que aquela prática que está sendo promovida contra ela trata-se ou de uma violência doméstica e nas relações intrafamiliares, ou é um abuso sexual. Porque ela tendo essa compreensão, sabendo identificar, não é, tendo este conteúdo que será ministrado de forma adequada conforme a faixa etária de cada criança e adolescente, portanto, é uma linguagem adequada e uma técnica adequada, ela vai poder rapidamente identificar e contar para alguém, para que a intervenção seja feita e os efeitos que são de difícil reparação sejam impedidos. Agora, deputada, escutando tudo que a senhora nos apresentou, eu fico preocupado simplesmente com a implementação efetiva disso nas escolas. Até porque o estado de São Paulo é muito grande, a gente sabe que a realidade das escolas é bem diferente de município para município, mesmo fazendo tudo parte de um conglomerado de escolas do estado de São Paulo. Como que a senhora acredita que deva ser, na prática, implementada essa lei nas escolas paulistas?
Fábio, eu, inclusive, já estou conversando, e é uma coisa bem interessante que eu vou compartilhar agora com os ouvintes e com você, não é? Eu fui procurada por uma delegada da mulher, que no seu município tem feito um trabalho com ênfase no combate ao abuso sexual infantil. E ela é professora da Academia de Polícia, ela é qualificada para fazer este trabalho, não é? Se colocando à disposição e sugerindo, porque agora será editado um decreto colocando como vai ser implementada na prática essa lei. É por meio de um decreto governamental, do qual eu tenho interesse em fazer parte da construção, sugerindo, não é? E essas sugestões já começam a nascer de pessoas que trabalham com abuso infantil e que têm interesse, não é, em ser capacitadores. O que a lei trata, Fábio, é que os professores deveriam ter formação, não é, em pedagogia, psicopedagogia ou assistência social. São algumas áreas do conhecimento que a lei sugere que esse professor que vai ministrar esse conteúdo tenha, mas se ele não tiver, a lei também já estabelece que esse indivíduo, esse professor, seja capacitado na Escola de Formação Profissional de Professores do Estado de São Paulo, Paulo Renato, a Escola Paulo Renato, que ali ele seja capacitado para aqueles que não têm esta formação. Mas nós estamos agora numa interpretação mais ampliada do quanto esse programa pode ser emancipado, não é? Essa delegada de polícia me sugerindo uma interlocução, um diálogo entre escolas e delegacias da mulher, cujas profissionais têm essa capacitação, não é? Para lidar com este tipo de violência doméstica ou de abuso sexual. Ela está sugerindo que estes profissionais da segurança pública possam ser utilizados na capacitação desses profissionais da educação. Eu achei extraordinária a ideia, me comprometi com ela de levar essa ideia ao nosso secretário da Educação, Rocieli, não é? Exatamente para que a gente possa ampliar, não é, a capacitação dos professores que vão levar esse conteúdo para a sala de aula. Então, isso vai depender, Fábio, do decreto governamental e de como a Secretaria da Educação vai tornar prática a execução desta lei. Mas, naturalmente, quero estar à disposição, como tenho estado sempre e lidando com este tema da violência doméstica e do abuso sexual infantil há tantos anos, sou advogada e por muitos anos atendi vítimas dessa modalidade de violência. Estamos à disposição para participarmos da construção prática da implementação dessa lei e com toda a urgência que o tema requer, não é? Portanto, já há, Fábio, já há um ambiente de preocupação e até de sugestões de como implementar isso. Mas o cerne da questão é que este indivíduo em formação, criança e adolescente, eles precisam, não é, ser capacitados, conscientizados, treinados, estimulados, não é, a denunciar a partir do conhecimento que ele tem de que seu corpo está sendo violado e uma violência está sendo praticada contra ele, tanto as de natureza física diversas nas relações domésticas, quanto e principalmente a maior de todas, que é a violação da dignidade sexual.
Deputado, eu achei muito interessante essas colocações da senhora pelo seguinte: para se colocar um projeto dessa amplitude, para realmente funcionar no Estado, pelo que eu estou entendendo, é fundamental que exista a competência dos professores, para que eles tenham as informações, para que eles saibam passar essas informações para as crianças, para os jovens, dependendo da idade, como a senhora colocou. Então vai ser fundamental que, primeiramente, se veja quais os professores que já têm essa capacitação, quais que precisam ser capacitados, para a partir daí o projeto andar e efetivamente a gente colher os resultados dele, né? É isso mesmo, Fábio. Tanto que a lei dedica um artigo para tratar sobre a capacitação dos professores. Nós até avançamos, não é, a lei estabelecer que a própria escola de formação de professores aqui do estado de São Paulo, a Paulo Renato, possa fazer essa capacitação. Mas é claro que isso pode ser ampliado com a participação de profissionais da segurança pública, e eu fiquei animada com essa ideia, não é? Que, inclusive, muitos se disponibilizam a participar, não é, dessa capacitação, a exemplo dessa delegada que nos procurou ao tomar conhecimento da sanção da lei, porque ela trabalha com o tema do abuso infantil, não é? Esse diálogo, essa conversa entre educação e segurança pública, não é, pode ser muito frutífero para o objetivo que nós pretendemos alcançar. E há muitos profissionais da segurança pública, Fábio, que têm este conteúdo, que estão envolvidos com a defesa da criança, do adolescente, e tem essa disposição de participar na implementação desse programa que eu trato com toda urgência e com toda solenidade que este assunto requer para as nossas crianças e adolescentes. Você viu que eu trouxe aqui 2 números, né? 2018, 32 mil crianças abusadas sexualmente. Não poder. Isso é um problema de saúde pública, Fábio. Exatamente. Né? Em 2019, 17 mil. E a gente sabe que a subnotificação é altíssima. Portanto, esse número ele pode ser infinitamente maior. Exatamente porque essa criança, ela não sabe. Quantas crianças só sabem que foram abusadas sexualmente, que sofreram violência doméstica em outras modalidades, porque a lei não trata só de abuso sexual, é das outras modalidades de violência doméstica, só tem essa consciência na vida adulta. Né? E quando ele está já na vida adulta, ele carrega consigo efeitos, não é, de difícil reparação e, em alguns casos, de impossível reparação, que levam à depressão, que levam ao suicídio por não saber lidar com aquela dor reprimida durante toda a vida, não é, sem tratamento, sem nenhum tipo de atendimento e acolhimento, e isso pode ser desastroso em todos os âmbitos da vida adulta, não é, nas relações de trabalho, conjugal e nos relacionamentos humanos em geral. O brasileiro tenta arrumar alternativas para amenizar os impactos da crise econômica agravada com a pandemia. Milhares estão fora do mercado de trabalho. A taxa de desemprego é recorde, superior a 14%, a maior já registrada desde 2012, segundo dados do IBGE. E nesse momento de incerteza, o trabalhador procura se reinventar. Uma das alternativas é o empreendedorismo. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Sebastião Santos, do Republicanos, também aprova essa medida. Num papo com o jornal da Rede Alesp, o parlamentar explicou por que gosta dessa ideia. Em todas as vezes que houve uma situação que levou as pessoas a mudarem o seu comportamento, o Brasil ele foi o mais rápido de todos os países a ter a sua população se movimentando, né? Nós lembramos muito bem de coisas que aconteceram no passado, como um exemplo que a gente tem muito, que é a máquina de escrever, né? O país ele utilizava-se da máquina de escrever e a Olivetti era uma das empresas muito conceituada no nosso país e que fazia parte praticamente
de todas as empresas, e que de uma hora para outra o computador chegou e o teclado levou a máquina embora. E com isso começou uma nova geração, né? Uma geração de pessoas que utilizavam o computador e não a máquina de escrever. Você vê que rapidamente o brasileiro se adaptou, se organizou e se tornou melhor. E é isso que nós estamos vendo, Fábio, nesse momento de pandemia. O empreendedorismo, ele tem feito parte dos brasileiros em todos os instantes. Você vê que a pessoa que tinha um comércio, que vendia salgado lá no seu comércio, no centro da cidade, que as pessoas iam até a lojinha para comprar um pastel, uma coxinha, uma esfirra, para tomar um refrigerante, hoje elas estão recebendo o mesmo produto com muito mais qualidade através da entrega, né? A pessoa que consegue, com a sua família, se organizar, produzir esses mesmos alimentos e, com a utilização do WhatsApp e com a utilização, muitas vezes, de uma moto ou até mesmo de uma bicicleta, ela leva esse produto até a casa da pessoa por um aplicativo, né? Nós temos exemplo disso com a Uber, né? A Uber hoje é uma das empresas que mais emprega pessoas por aplicativo e que estão aí levando recursos para casa, pessoas que, se fosse realmente estar numa competição dentro de um mercado de trabalho, não teriam condições de hoje estar realizando aí a conquista do seu salário todo mês, para o pagamento, muitas vezes, do aluguel, o pagamento aí da alimentação, o pagamento da escola dos filhos. Nós estamos vendo aqui, né, o exemplo, a Caroline Paulo, né, que hoje é um exemplo aí no país, que todas as redes sociais falam dela praticamente. Ela que era uma estudante de pedagogia e que, com a pandemia, ela foi obrigada a deixar ali o seu estágio, que era um estágio remunerado, que ela pagava a sua faculdade, e migrou, né? Migrou para a costura. Está costurando as máscaras, está costurando roupas para bebê, roupas para crianças, e ela fez isso, Fábio, com justamente o auxílio emergencial. Ela pegou parte do auxílio emergencial, pagou a sua faculdade, continua estudando e agora está empreendendo. É uma profissional liberal. E isso está crescendo. Nos dados aí das instituições, nós vemos que houve pessoas que foram para a escola nessa época de pandemia, já passa de 1 milhão de pessoas. Esses dados são do Senai Nacional. 1 milhão de pessoas voltaram a se aprimorar, a ter uma outra profissão, a sair do ramo que estava, porque está paralisado, e para um outro ramo que está se movimentando e estão conseguindo manter a família, Fábio. Então, o empreendedorismo, ele faz parte do brasileiro, né? Ele faz parte em várias áreas, ele faz parte lá no turismo, com a camareira, com a gastronomia, com o contador de história, com a pessoa que é o guia turístico daquela cidade. E o Brasil não tem parado justamente por causa dessa inovação que o brasileiro traz no seu DNA e que coloca para fora e hoje multiplica, né, esse conhecimento com outras pessoas que passam também a copiar e levar aí o sustento para sua casa, Fábio. Agora, deputado, tudo que o senhor está nos falando aqui é bem interessante. Realmente o brasileiro tem essa motivação, né? Na hora da dificuldade ele sempre dá um jeito, ele é criativo. Agora, a gente está falando do empreendedorismo, que é chamado por muitos especialistas como o empreendedorismo emergencial. Ou seja, é aquele que você resolve empreender porque o momento está tão difícil, você perdeu o trabalho, você não tem muitas opções. E muitos desses empreendedores que começam dessa forma, eles enfrentam muita dificuldade, às vezes falta de informação, falta de como abrir um negócio e manter aquele negócio, fazer aquele negócio dê lucro. Que preocupações que o senhor acha que essas pessoas que estão nesse momento
optando por empreender, como o senhor falou, algumas delas até usando aí auxílio emergencial, usando alguma bolsa ali, algum dinheiro que é o único dinheirinho que ela tem para poder abrir um negócio, mas que é para essas pessoas abram um negócio com sucesso e não venham a gastar o pouco do dinheiro que tem e de repente quebrar esse negócio próprio. É verdade, Fábio. Aqui no estado de São Paulo, no ano 2020, nós tivemos aí, olha, empresas, pequenas empresas, né, que as tradicionais MEIs, né, o microempreendedor individual, como é chamado. Nós tivemos mais de 329 mil empresas novas no ano passado, e isso está crescendo dia a dia, porque as pessoas elas olham alguém que está conseguindo levar o sustento para casa, e aí a gente fala daquela pessoa que muitas vezes trabalhava nas ruas, né? Era a pessoa que vendia um produto, como, por exemplo, ali no Brás, que as pessoas colocam ali as roupas na calçada e passam a vender, né? E nós estamos vendo que essas pessoas estão migrando realmente para algo mais sério. Então, elas estão levando muito mais sério, não é apenas aquele bico, né, como a gente chama. Não, vou fazer um bico hoje, vou arrumar aí o sustento para mim hoje, amanhã eu vou de novo. Depois... Não, elas estão colocando realmente o pé no chão, Fábio, e as pessoas estão abrindo as suas empresas. Isso já mostra um pensamento, como você falou, né, de que vai investir, vai dar errado, ou pode ser que dê prejuízo, mas as pessoas estão se preparando de tal forma que elas vão abrir a empresa e elas estão vivendo. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, que é o do Efranei. O Efranei, qual que era a perspectiva de vida dele não tendo o que fazer? Ele que trabalhava como um autônomo, né? Vamos supor, um pedreiro, vai. A pessoa que é um pedreiro, mas ela não tem uma obra para construir nada, ela vai lá para pedir emprego, ela vai nas lojas, nos comércios, nas casas, nas obras que estão acontecendo no município, e ela chega lá, sou pedreiro, eu vim aqui para fazer um bico, eu quero trabalhar essa semana aqui. Essas pessoas, muitas delas, não têm essa condição hoje, mas elas têm como montar uma estrutura dentro da sua própria casa. Ela tem como montar aí uma empresa diferente com a sua família. E eu tenho um exemplo disso em São José do Rio Preto, que eu conheço há mais de 15 anos, uma família, eles são, se não me engano, 8 pessoas, e eles têm 10 mil metros de um sítio, e eles começaram a pegar todas as piscinas que são jogadas nos bota fora, como a gente chama, né? E elas começaram a pegar essas piscinas, consertar, encher de água e produzir peixe. Elas estão produzindo os peixes, aqueles peixes ornamentais, né? Como o beta, por exemplo, o Nemo, e elas estão vivendo, a família ela está vendendo mais de 22 mil betas por mês. Isso quer dizer que a R$4 nós estamos falando que eles estão tirando aí um recurso que, tirando a despesa toda, dá para eles manterem a família e viver melhor do que se estivesse cada um numa empresa ganhando lá um salário mínimo, e eles fazem isso na casa deles. Então, esse empreendedorismo, ele veio, eu acredito, para ficar. Ele veio para movimentar toda o comércio, trazer produtos melhores, como exemplo o Efranei, né, que mandou lá o vídeo para o presidente da República, dizendo, olha, está aqui, olha, eu estava desempregado, mas recebi o auxílio emergencial e comprei aqui 70 pintinhos. E hoje o Efranei já tem, no último vídeo que ele fez, ele dizia que ele já tinha vendido 50 galinhas ou os frangos, e faltava só vender 20, mas que ele já tinha trabalhado a sua produção muito maior. Além disso, de produzir a galinha ali, o alimento para as pessoas, para os vizinhos, ele também estava produzindo peixes também.
Então, você vê que o brasileiro, ele faz do empreendedorismo uma forma de vida. E eu acredito mesmo que o Brasil vai crescer muito, vai crescer nessa pandemia, sem pandemia, com pandemia, ou de qualquer jeito, o brasileiro vai dar um passo à frente, vai melhorar os seus estudos, vai melhorar a sua atuação junto à sua família, vai mostrar para os seus filhos, porque muitas vezes o pai sai para trabalhar e o filho não sabe nem o que o pai faz para trazer a alimentação para casa, trazer a condição do pagamento das despesas todo mês. E estando a família toda reunida, todos ali participam. E como o Efranei vai dar condição aí do filho futuramente ser aí uma pessoa ligada à área da agricultura, né? E que o Brasil é o celeiro do mundo e nós precisamos aprimorar muito. Um outro exemplo também que nós conseguimos na semana passada ir em loco, conhecer, foi na cidade de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha aqui em São Paulo, que a gente chama Euclides da Cunha Paulista, né? É uma cidade pequena, uma cidade com pouco mais de 9 mil habitantes, mas que tem muito empreendedorismo. E um deles que nós conhecemos foi uma fábrica de farinha, onde emprega 10 pessoas, parte delas da família, e que eles participam, muitas vezes, da entrega dessa farinha para muitos outros locais. Até para os municípios mesmo, eles conseguem produção, porque o Euclides da Cunha é um dos maiores produtores de mandioca. Então, você tem muita farinha ali. E eles pegam aquela mandioca, trazem, moem, envasam e entregam para os governos estaduais, municipais, que precisam muitas vezes ali na merenda escolar, ou precisa através do PAA, ou do PENAI, ou do PEPAIS, e eles participam desses programas. Então, é uma pequena fábrica que produz e que vende para o próprio estado, para o próprio município. Agora, se essa família não estivesse unida, olhando que a cidade é uma produtora de farinha, de mandioca, e que eles poderiam estar ali fazendo a farinha, essas pessoas estariam em outra função, né? Também estive lá na produção de uma pessoa, o seu Dida, ele nos mostrou a produção dele de peixes. Ele está produzindo pangachos, que é um peixe vindo do Vietnã. O Vietnã produz isso para 13 países e hoje o seu Dida está lá com 11 mil peixes, já com uma medida de quase 6 centímetros, e ele está produzindo e está dizendo, todo otimista, olha, eu vou fazer mais 2, 3 tanques aqui, vou trazer meu filho, minha esposa, minha nora, vou trazer toda a minha família para produzir aqui, junto comigo, esses peixes. Então, você vê, Fábio, que o Brasil, a tendência dele é crescer, porque as pessoas não vão ficar mais esperando. Eu saí de casa com currículo, eu vou chegar lá com meu currículo na empresa e vou pedir emprego. Não, ele vai produzir algo ali na casa dele, no sítio dele, no local onde ele está, e junto, muitas vezes, com as associações que estão crescendo muito, né? O associativismo, ele está crescendo muito, porque quanto mais você se organiza, um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra, deputado, e eles geram recursos, geram emprego. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou no mês passado um projeto do governo que estabelece uma nova distribuição do ICMS. A nova lei foi criada com base no projeto do ICMS Verde, proposto pelo deputado Edson Giriboni, do PV, em seu primeiro mandato. Numa entrevista ao jornal da Rede Alesp, o parlamentar deu mais detalhes sobre a Lei 17.348 de 2021. Os municípios que têm uma contribuição ambiental passam a ser recompensados por manter todas essas áreas preservadas, áreas verdes, áreas que contribuem com o meio ambiente, provocado pelas cidades mais ricas, com mais indústrias. Então, é uma distribuição mais justa do ICMS, vai dar condições para que esses municípios mantenham essas suas áreas de preservação, possam fazer uma melhor gestão
resíduos sólidos, isso daí passa também a compor o critério de distribuição do ICMS aos municípios. Então, a gente constatou isso, né? Esses municípios que dão essa contribuição à humanidade, mas a nossa competência é dentro do Estado de São Paulo, como deputado estadual. Eles contribuem muito com o Estado de São Paulo, mas são municípios que deram, a maior parte deles, a gente fala isso pela regra, municípios mais pobres do Estado de São Paulo. Então, eles tinham todas essas dificuldades de manter, de avançar, de preservar. Então, é uma forma de que esses municípios já vinham contribuindo para a questão ambiental, também recebam mais recursos para poder continuar contribuindo, continuar mantendo essas áreas, ter condição de ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, eu acho que foi um belo projeto. Eu acho que no Estado de São Paulo vai dar o exemplo para o Brasil nessa questão da distribuição do ICMS. Deputado Giriboni, eu acho que realmente foi um ótimo projeto aí que partiu do senhor. O governo teve sensibilidade também de, mesmo ali fazendo algumas adaptações, de fazer com que isso vire lei. Agora, eu gostaria de entender o seguinte, porque muitos dos municípios que têm essas áreas verdes vão querer ter direito agora a essa maior arrecadação por meio do ICMS virtual. O que esses municípios, no que eles têm que se enquadrar para realmente eles terem direito a um pouco mais de participação financeira? O que alterou basicamente foi a questão ambiental. Eles têm que melhorar a gestão do resíduo sólido, coleta seletiva de lixo, destinar para aterro licenciado, aterro ambiental correto, ter realmente uma boa gestão dos resíduos sólidos, manter suas áreas de vegetação nativa, manter suas áreas verdes, áreas de preservação ambiental, que isso daí anualmente você vai atualizado esses números. Então, esses municípios, nesse primeiro momento, vão estar recebendo mais repasse do ICMS. É uma transição, em torno de 50%, uma parte já tem um impacto já em 2022, o restante em 2023 e a partir de 2024 na totalidade do projeto, em 2 anos para essa transição parcial. Então, é manter as áreas verdes e incentivar aqueles municípios a ampliarem, terem mais áreas de preservação ambiental, melhorarem na sua gestão de resíduos sólidos, porque isso vai impactar no cálculo do ICMS a ser distribuído no ano seguinte. Então, realmente cumprimentar o governo do Estado, né, por essa sensibilidade, por ter entendido o espírito do projeto, o benefício que isso traz sobre o aspecto ambiental, sobre o aspecto econômico, nós estamos repassando recursos aos municípios mais pobres, sobre o aspecto social, que são também esses municípios que tinham os piores indicadores sociais do Estado. Então, é uma justiça que se faz, minimizando a discrepância que há, e ainda há muita discrepância, mas a gente avançou bastante num critério mais justo de distribuição do ICMS aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Agora, deputado Giriboni, outra coisa que o senhor falou que eu achei interessante é que precisa ter uma contrapartida dos municípios, né? Então, os municípios vão receber um pouquinho a mais agora, desde que eles façam a lição de casa, eles incentivem a coleta de lixo, porque senão eles podem, no ano seguinte, já receber menos novamente. É isso, né? Exatamente. Então, passa a ter uma responsabilidade ambiental bem maior aos municípios, porque o impacto dessa gestão ambiental influi diretamente, com mais intensidade, agora na distribuição do ICMS dos anos seguintes. Sem dúvida nenhuma, é uma parceria que todos ganham, né? Os municípios, o meio ambiente, o Estado de São Paulo como todo. Deputado Giriboni, o senhor acredita que, no primeiro momento, quais devem ser as regiões com municípios mais agraciados com essa participação maior aqui no Estado de São Paulo? Quem que deve começar aí a se beneficiar desse ICMS ambiental? A região mais beneficiada, em termos de um grande impacto que terá, é o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira será altamente beneficiado. Também o Alto Paranapanema, a bacia hidrográfica do Alto Paranapanema, a região sudoeste do estado. O litoral sul
são as 3 regiões que serão altamente beneficiadas com esse aumento do repasse do ICMS. Deputado, eu achei a proposta inicial do senhor muito boa, eu achei muito legal também do governo aqui do estado de São Paulo ter tido a sensibilidade de levar isso adiante. E eu pergunto para o senhor onde tudo se iniciou. E o senhor acredita que uma iniciativa desse tipo, algo que vira lei aqui no estado de São Paulo, pode vir a ser copiado ou adaptado por outros estados brasileiros e dessa maneira a gente conseguir preservar um pouco mais as áreas verdes que ainda temos no país, deputado? Sem dúvida nenhuma. O que se faz aqui no estado de São Paulo reflete no Brasil. Eu sempre defendo essa tese, seja bons exemplos ou maus exemplos. Então, o estado de São Paulo é referência para o Brasil. Então, um projeto desse, com esse alcance, com essa visão, logicamente deve servir de referência para os outros estados. A exemplo, por exemplo, da lei que ampliou a licença maternidade aqui no estado de São Paulo para todo o funcionalismo público do estado, também foi um projeto da minha iniciativa, no mandato passado, que ampliou de 4 para 6 meses o período da licença maternidade a todo o funcionalismo público do estado. Serviu de referência para vários municípios, com várias leis municipais, e outros estados também com leis similares. Então, quando você tem um projeto dessa envergadura, desse alcance, com esses benefícios, sem dúvida nenhuma que eu tenho certeza que outros estados também poderão adotar, dentro da realidade de cada estado, projetos semelhantes a esse, porque a questão ambiental não é um problema do estado de São Paulo, é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Então, quando se avança de forma concreta, de forma real, com resultados práticos, não é só discurso, mas é ações concretas, eu acho que serve de exemplo aí para todo o Brasil. Deputado, eu quero até me aproveitar um pouco da sua experiência em relação a essas questões de meio ambiente para lhe perguntar o seguinte: no Brasil, de uma forma geral, a gente sofre muito com desmatamento, com muitas áreas que deveriam ser preservadas e infelizmente são derrubadas, seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada. Isso continua ocorrendo com tanta frequência no Brasil por falta de dinheiro para manter essas áreas ou por falta de consciência ambiental ou pelas duas coisas, deputado? Eu acredito que é pelas duas coisas, né? Falta de recurso, muitas vezes, a questão de sobrevivência, e somado a isso, ainda um pouco de falta de consciência ambiental. Você defender o meio ambiente hoje, eu acho que é uma questão assim, que não se tem dúvida. A questão, muitas vezes, é você praticar a defesa do meio ambiente. Então, muitas vezes, deixa-se a questão da teoria para ações que acabam prejudicando o meio ambiente, falta de controle, desmatamento sem consciência. Mas também você tem que ver esse lado. O projeto, desse projeto que foi aprovado agora pela Assembleia, mostra isso. Você tinha pessoas municípios com dificuldade para manter suas áreas verdes, até por uma questão financeira, mas você vai repassar recursos, você vai compensar, recompensar o município por manter as suas áreas de preservação ambiental. Então, isso vale para o Brasil, né? Então, o que a gente vê muitas vezes falta políticas públicas com esse foco, com esse olhar, de você recompensar aquelas pessoas, aquelas empresas, aquela entidade, enfim, o município, o Estado, que preserva o meio ambiente, que hoje não se discute que há necessidade de preservar o meio ambiente, ter um desenvolvimento sustentável com respeito às regras ambientais. Em fevereiro de 2022, vai completar 100 anos da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. O evento marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que antes era só escrita, a música por meio de concertos, que antes só havia cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas,
e a arte plástica exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura, com desenhos arrojados e modernos. O governo do estado promete uma celebração especial, a começar em julho próximo e vai até dezembro de 2022. E assim, nós pegamos a estrada. Você pode ver e rever essa e outras reportagens no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau. O principal marco da cultura brasileira aconteceu em São Paulo e fará 100 anos em fevereiro de 2022. A Semana de Arte Moderna marcou o início do modernismo, o movimento que revolucionou a nossa cultura e o próprio país. Quando se criou uma arte essencialmente brasileira, em sintonia com as transformações profundas que o Brasil vivia. Quando os artistas brasileiros começaram a realizar o Brasil, como disse Mário de Andrade. Para celebrar este marco e seu legado, o governo de São Paulo vai fazer mais de 100 eventos culturais entre julho de 2021 e dezembro de 2022. Exposições, espetáculos de dança e teatro, concertos, seminários e muito mais. Será uma intensa programação presencial e online para celebrar a Semana de 22 e estimular a reflexão sobre o modernismo e a cultura brasileira hoje. Além disso, haverá uma agenda online chamada Tarsila, com todos os eventos programados, e uma ação de fomento para apoiar projetos de artistas e produtores independentes relacionados ao tema. São Paulo fez a Semana de 22 e agora vai fazer uma celebração do centenário da Semana de 22, que também vai entrar para a história.